A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar alguns minutinhos na palavra do Senhor. Hoje já compartilhei com você a leitura que está no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Aqui fala quando Davi, em um momento, enviou o seu comandante, chamado Joabe, para fazer um censo em Israel. E quando ele fez isso, Deus não se agradou, porque na realidade ele não estava confiando no Senhor. Ele queria saber a quantidade de homens que ele tinha que poderiam defendê-lo em uma guerra. E aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, porque ele estava querendo confiar em carros, em cavalos, em pessoas, e não no Senhor. Porque por inúmeras vezes Israel ganhou suas guerras não por conta de quantidade, que em muitas vezes eles iam com um número bem reduzido, mas eles tinham êxito, porque o Senhor dos exércitos estava com eles. E quando Davi fez isso, o Senhor se desagradou, e Deus enviou sobre Davi, o profeta, para falar do seu desagrado. E quando o profeta chegou, o profeta na época era o profeta Gade, ele falou que Deus colocava sobre Davi 3 opções. Ele tinha a opção, versículo 12, de Deus falou: eu te ofereço 3 coisas e você vai escolher: que venham 7 anos de fome na terra, ou se tu queres fugir por 3 meses diante dos teus inimigos, ou que haja 3 dias de peste na terra. E Davi respondeu ao profeta: eu estou em grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que não caiu na mão dos homens. Então aqui, nós vemos Davi, um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas por algumas vezes ele errou também, ele pecou. E o que acontece? O Senhor também, mesmo amando, o Senhor não fazia vista grossa diante dos seus erros, e havia sim uma correção para ele, porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. E aí, mais na frente nós vamos encontrar que o profeta, no versículo 18, instrui ele a oferecer diante do Senhor um sacrifício. Ele falou: vai, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, segundo o que falou o profeta, subiu, conforme o Senhor ordenou. E quando chegou lá, depois você pode ler com calma, ele chegou com Araúna. Quando Araúna viu o rei chegando, ele disse: tudo que tem aqui diante de mim, o rei pode tomar posse do local para o sacrifício, dos bois, tudo